E aí, tudo bem? Olha só, me arrumaram uma cadeirinha nova. Voltamos, mais um Bora Apostar aqui na Carecone TV. E olha só, antes da gente começar a falar dos jogos aqui que a gente vai analisar, duas coisinhas. Primeiro, Tottenham campeão. Falamos ontem desse jogo que ia ser um jogo bem ruim, bem difícil de assistir, mas foi extremamente lucrativo. Eu fiz nesse jogo lei goleada aos dois times. E eu fiz essa operação ao vivo na live das 9 da manhã, junto com a galera da comunidade. Que galera de comunidade, Davi? O que você está falando aí? Nós temos a comunidade Full Trader. E lá dentro nós temos, além de vários treinamentos, diversas ferramentas. As ferramentas que a gente utiliza para acompanhar os jogos aqui, para analisar os jogos ao vivo, para acompanhar os jogos ao vivo, para fazer as análises dos jogos pré-live, todas essas ferramentas estão disponíveis para a galera da comunidade. Além disso, todos os dias às 9 da manhã, na verdade de segunda a quinta às 9 da manhã, tem um especialista fazendo o planejamento dos jogos do dia, o nosso War Room, a nossa sala de guerra. Todos os dias às 9 da manhã. E na sexta-feira, todos os especialistas estão juntos às 15 horas para tirar dúvida, para bater um papo com todos vocês, com toda a galera da comunidade. Então, se você não tem acesso à nossa comunidade, clica aqui embaixo no link e vem fazer parte da nossa comunidade. E hoje, na live das 9 com os alunos, eu compartilhei a minha tela da Fultbet com eles e fiz uma operação no lei goleada Tottenham e no lei goleada Manchester United. Falei para eles o seguinte: se o United começar a jogar bem, eu fecho a posição. Mostrei como é que eu tirava o dinheiro, como eu tiraria o dinheiro só do United. Expliquei ali na prática para eles como fazer esse tipo de operação. Então a gente ensina também na prática dessa forma. Mostrei para eles, só que é o seguinte, não precisou. Os dois times fizeram o que fazem de melhor. Jogaram mal, o jogo foi amarrado, foi truncado. No final, o United meteu uma pressão ali, porque estava perdendo de 1-0, estava perdendo o título, mas não foi o suficiente. Tottenham, campeão da Liga Europa, vaga direta na fase de grupos da Champions. E o United perdeu o ano, né? Perdeu o ano. Ano que vem só joga a Premier League, não tem mais nada para fazer no ano que vem o Manchester United. Agora bora para os... também São Paulo ganhou, Vasco ramelou, o de sempre, né? Os outros jogos lá, deu o que a gente já esperava. Agora vamos analisar mais dois joguinhos aqui da Copa do Brasil. Dois jogos interessantíssimos, Palmeiras e Ceará, CRB e Santos. Palmeiras e Ceará, dois times de Série A, CRB e Santos, dois times de Série B. Santos já volta para lá, tá? Copa do Brasil, Palmeiras e Ceará. O primeiro jogo lá no Ceará, o Palmeiras venceu por 0-1. O Santos com o CRB no primeiro jogo foi em Santos, terminou 1-1. Então, ninguém vai com vantagem para o jogo do CRB e Santos. E o jogo do Palmeiras, como ele venceu fora o primeiro jogo por 1-0, ele tem essa vantagem. Vamos falar primeiro, então, do jogo Palmeiras e Ceará. Luizão, Sherlock na tela. Vamos que vamos falar desse jogo interessante aqui. Palmeiras, a gente já vê pelo gráfico radar, ou gráfico aranha, que... eu gostei porque agora minha cadeira tem encosto, cara. Eu consigo encostar para trás enquanto eu falo com vocês. Antes o Luiz me fazia ficar num banquinho sem encosto, eu saía com dor nas costas todo dia. Você já observa que o Palmeiras, ele tem um gráfico em que todos os pontos são melhores do que o Ceará, tá? O que são esses pontos aqui? A gente tem aqui a força do custo do gol, a força ofensiva HT, ou seja, no primeiro tempo, força defensiva no HT, que é só o primeiro tempo também, força defensiva FT, que seria para o jogo inteiro, força ofensiva FT. Esses são os 5 pontos que nós temos aqui. E percebam que em todos os 5 pontos, o Palmeiras é superior ao Ceará. Tem o pessoal daqui, inclusive, que faz lei ao time que está dessa forma, tá? No caso, seria um lei ao Ceará,
porque todos os pontos estão favoráveis ao Palmeiras. É um método bacana e tem se mostrado bem lucrativo. Acho que o Gulfo e o Gemerson fazem bastante isso. Lei ao Ceará nesse caso, só olhando o gráfico radar. Tá? As odds estão Palmeiras 1,43, o empate 4,6 e a vitória do Ceará está 11. O mercado realmente não acredita que o Ceará vai vencer essa partida, até porque não conseguiu vencer em casa, né? Jogando agora no estádio do Palmeiras fica ainda mais difícil. Só que a gente tem uma questão aqui. O Palmeiras, que está brigando pela liderança do campeonato com o Flamengo, eu já falei isso no jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba. O Palmeiras, o próximo jogo é justamente contra o Flamengo, que são os dois primeiros times do Campeonato Brasileiro. Aqui a gente tem um Palmeiras que já venceu o primeiro jogo fora de casa, agora vem com a vantagem de 1 gol, ou seja, o empate serve para o Palmeiras. Aí eu te pergunto, será que o Palmeiras vem completo? E se o Palmeiras vier completo? Vai se esforçar tanto? Vai dar o sangue assim, tendo uma disputa direta pela liderança do campeonato contra o Flamengo, tendo Libertadores aí também? Você acha que um jogador vai querer dividir forte uma bola com um jogador do Ceará? Talvez não, né? Então, só que o mercado não tem como precificar isso. A gente não tem como saber se isso vai acontecer, a não ser que a gente veja a escalação poucos instantes antes de sair a escalação. Então, vamos esperar. Jogo para ir para o live. É jogo de Copa, tem todos esses atenuantes, todas essas questões aí. A gente não sabe como o Palmeiras vai se comportar, mas as minhas operações nesse jogo vão ser todas baseadas no que o Palmeiras vai fazer. Tá? 0,5 HT 1,35. Começando baixo, o mercado já entendendo que o Palmeiras deve marcar esse gol já no primeiro tempo. A gente não vê aqui vantagens para o Ceará marcar esse gol, pelo menos o mercado não está vendo. Under 2,5, 1,84. Por quê? Poxa, Davi, você não acha que esse jogo vai sair bastante gol? Eu não acho nada, tá? Mas vamos analisar assim. Se o Ceará marcar primeiro, esse jogo muito provavelmente será um jogo over 2,5, tá? Se o Palmeiras marcar primeiro, não. Por quê? Ele vai abrir no agregado 2-0 e aí ele só vai ficar tocando a bola e deixar o tempo passar. Palmeiras não vai buscar uma goleada, não vai buscar meter 5 gols no Ceará. Não precisa. Inclusive, eu vou analisar um lei goleada Palmeiras para essa partida. Tá? Vou analisar, não estou falando que eu vou fazer. Talvez eu ponha a moeda ali para pegar uma correção. O Palmeiras nem precisa marcar gol para se classificar. Um 0-0 resolve. Mas, como o 0-0 é arriscado, no último lance da partida, né, Vasco? Você pode tomar um gol que leve essa decisão para os pênaltis. O Palmeiras não vai querer correr esse risco, então deve jogar o suficiente para marcar um gol, 2 talvez, e depois vai controlar. Os jogadores vão descansar, porque está em início de temporada, não precisa se desgastar. E aí esse jogo tem tudo para ser um jogo com não muitos gols. E o mercado entende isso. O under 2,5 está mais baixo do que o over 2,5. Ambas marcam não 1,67. Ambas marcam sim 2,30. De novo, o mercado entende que só o Palmeiras deve marcar gols jogando em casa. Tá? Para o mercado, o Ceará já perdeu esse jogo. Tá? Não sou eu que estou falando, torcedor cearense. É o mercado. Vamos dar uma olhada aqui nos dados. Apesar de o mercado já falar, o Palmeiras já ganhou, não preciso olhar isso não, vamos dar uma olhada aqui, que é só de 1,43, tá baixo. Vamos lá. Últimos 5 jogos, o Palmeiras não tá tão bem em casa assim não, marcou 6 gols apenas, só que só tomou 1. O Palmeiras não sofre gols em casa. O Ceará jogando fora marcou 5 e tomou 8. Então, defesa do Palmeiras em casa, olha só, força defensiva HT, e defensiva FT do Palmeiras, altíssimas. Olha que bacana, faz tempo que a gente não dá uma olhada aqui no mercado na aba de Profit. Aqui a gente vê que nos últimos 5 jogos, se você fizesse back Palmeiras jogando em casa, lembrando que isso aqui é uma simulação baseada em uma stake de R$100, você teria feito
um pouco mais de uma stake de lucro, R$ 115 de lucro. Só que, por mais que a gente tenha essa percepção, não, o Palmeiras em casa marca muitos gols. Se você tivesse feito under 2.5, você teria feito meia stake de lucro, tá? Nos últimos 5 jogos do Palmeiras. Nos últimos 10, também under 2.5, olha só, teria pago bem aqui 710, 71% de lucro no under 2.5 do Palmeiras em casa nos últimos 10 jogos. O Palmeiras não tem marcado tantos gols jogando em casa. Isso é algo para se observar. Hoje não precisa de tudo isso de gols para essa partida. Não há necessidade de marcar muitos gols, então talvez já comece a ficar interessante esse lei goleada Palmeiras, hein? Começa a ficar interessante, eu acho que eu vou trabalhar esse alavancado, Davi? Claro que não, né? Não se faz uma operação alavancada em lei goleada ao super favorito jogando em casa, você tá louco? É só pela situação, pela necessidade do Palmeiras de não precisar de tantos gols, dá para fazer isso. Se fosse o primeiro jogo dessa fase, sem chance, não faria. Mas nesse aqui eu penso em trabalhar. Últimos 10 jogos de referência. O Palmeiras não goleou ninguém em casa. E o Ceará também não foi goleado. Interessante, tá vendo? Eu acho que eu vou por aí, viu? É arriscado? É arriscado. Por isso que eu não vou trabalhar alavancado. Mas eu vou separar uma stakezinha para fazer isso aqui. Over 0,5 HT. 50% apenas o Palmeiras nos últimos 10 jogos. Saiu pelo menos um gol no HT e 70% do Ceará. O 2.5 FT, olha só, 10% contra 60%. Hein? Nos últimos 5 jogos, não tivemos over 2.5 do Palmeiras jogando em casa. De novo, interessante. O que eu vou fazer para esse jogo? Vou ficar de olho no 0.5 HT, mas preciso esperar que essa odd chegue mais próxima de 1.50. 1.35, sem chance de eu entrar nisso daqui, porque a correção vai ser rápida para cima se nada acontecer. Se o Palmeiras estiver jogando bem, back Palmeiras, 1,43, dá para pegar esse back. Se o Palmeiras não estiver jogando bem, trabalho correção em under 2.5, tá? E o lei goleada Palmeiras, para mim parece interessante, até um lei 2-2, são 4 gols, não tem saído 4 gols nessas partidas, então, claro, muito cuidado com essas operações, tá? Monitorem o jogo, observem caso saia gols, mas euzinho devo trabalhar. Lei 2-2, lei goleada Palmeiras. Lei goleada Palmeiras eu ainda estou amadurecendo a ideia, mas o lei 2-2, muito provável eu faça essa operação aqui. Outra coisa importante, eu faço dependendo da escalação que o Palmeiras vier. Se o Palmeiras vier só com a molecada, aí não tem como, porque o risco é maior, a variância é maior, o time não é o time do Palmeiras que a gente está acostumado. E nesse caso, eu não faço. Mas, jogo de Copa, live total. Outro joguinho aqui, ó. CRB e Santos. O CRB, da onde que é o CRB, amor? Nossa, me fugiu agora do Maceió. De lá, não é? CRB contra o Santos. Primeiro jogo foi aqui na Baixada Santista e o jogo terminou 1-1. CRB, um time que joga a Série B, conseguiu empatar com o Santos em casa. Na casa do Santos, conseguiu empatar fora de casa e agora vai lá para Maceió para poder decidir esse jogo. Olha só que bacana. O que é legal nesse jogo? A gente tem um Santos que não ganha, acho que nos últimos 10 jogos o Santos tem uma vitória só. É um negócio, esse é o Santos, entendeu? Tá numa fase horrível, tá caminhando a passos largos para voltar para a Série B. Tá? Espero que não, mas tudo indica que sim. E o CRB tem jogado bem os últimos jogos na Série B. O CRB na Série B. Tem jogado bem. Então o time tá encaixadinho, tá funcionando bem. E isso aqui é um perigo para o Santos. Tá? O que a maioria das pessoas pensa? O Santos é um time de Série A, o CRB é um time de série B. O Santos vai amassar esse time da Série B, mas não é bem por aí. Tá? Não é assim que a gente vê. O que você vai pensar nesse caso? Isso sem olhar números. Tá? Como que a gente olha para os times?
O time do Santos, no papel, tem um elenco melhor. O CRB tá com um time cujo as qualidades individuais são tecnicamente ou teoricamente inferiores, só que o grupo tá jogando bem. Então, junta um monte de cara ruim, mas quando junta todos eles, tá jogando bem. Se você tentar jogada individual, não vai funcionar, mas quando junta o grupo, tá funcionando, tá dando liga. O time do Santos não tá dando liga. Então você tem um time que no papel é melhor, mas que não tá jogando bem junto, contra um time que no papel não é tão bom, mas tá jogando bem junto. Então, tomem muito cuidado com operações a favor do Santos aqui. O Ricardo não tá me ouvindo, não, né? Muito cuidado com operações a favor do Santos, tá? Porque os amadores vão pensar dessa forma. O Santos não tem como perder pro CRB, mas ele empatou em casa. Então, o CRB jogando em casa agora, torcida empurrando, time tá bem organizadinho. Vamos tomar cuidado. E olha o que é legal, todas as odds estão acima de 2. Tá? O Beck Santos está 2,34, o empate 3,10 e a vitória do CRB 3,25. O que a gente faz nesse caso? Leia o pior em campo. Tá? Se as odds estão todas acima de 2, você vai trabalhar leia o pior em campo. Tá tudo muito próximo ali, esse mercado precisa se movimentar para um lado ou para o outro, ou o empate precisa subir, ou descer, no caso. Então, se o Santos estiver jogando pior, lei Santos. Se o CRB não estiver conseguindo encaixar e o Santos estiver jogando melhor, lei CRB. Se os dois estiverem jogando mal, back empate, tá? Ou lei qualquer um dos dois também, você consegue trabalhar, mas muito cuidado se os dois não estiverem jogando bem. O ideal é fazer um lei ao time que está jogando pior, tá? Deixa o time favorito ali, ou que está atacando melhor vir para cima, porque enquanto você está contra o time que não está jogando bem, a correção é ao seu favor, tá? Mesmo se não sair o gol, você começa a ganhar. Se trabalhar back empate, a odd tem que corrigir também. E também, se não sair o gol, você ganha. Só que se o time que estiver jogando melhor fizer o gol, você toma um ajuste negativo. Se você tiver lei ao pior em campo, você não toma esse ajuste. Você ganha um bom lucro, um ajuste bem positivo, caso outro time marque o gol. Então, para essa partida também, live total e lei ao pior em campo. Over 0,5 HT 1,48 tá bem no limite do que o mercado acredita ser aceitável. Tá acima de 1,50 o mercado já acha que não vai sair esse gol no HT. 1,48 tá bem ali, mais ou menos. Under 2,5, 1,59. 1,59 o mercado tá falando assim, cara, não vai sair gol nesse jogo. Vai sair um golzinho no máximo, chorando um segundo, mas só. Os dois times não jogam bem, os dois times não têm marcado gols. Olha aqui, ó. Os últimos 5 jogos, o CRB em casa marcou 5 e tomou 3. O Santos marcou 2 e tomou 7. Eles não marcam gols. E o mercado entendeu isso e está precificando aqui, ó, under 2,5, 1,59. Dá nem para trabalhar a correção nesse under 2,5. Você consegue trabalhar no BTTS? Não. Tá 1,80, tá um pouquinho mais alto. Entendendo que não vão ser os dois times que vão marcar. Só um deles deve marcar gol. Para esse jogo, eu não queria nem assistir. Mas vai ser 9h30, final do dia. Vou acompanhar. Vou operar no live esse jogo aqui. E trabalhar... leia o pior em campo. No Correct Score eu não vou mexer com esse jogo, não. Não vale a pena. Sem chance. Agora, corta aqui para mim, Luizão. Vamos ficar de olho também. Agora, uma dica, uma sugestão aí, além do Sherlock, além de outras coisas. Na Alemanha e em alguns países lá da Europa, eles têm um negócio que eu acho incrível e a CBF devia adotar, se a CBF tivesse preocupada realmente com o futebol brasileiro, que são os playoffs. Hoje, agora, dia 22, às 3h30 da tarde, a gente tem o playoff da Alemanha entre Heidenheim e Elversberg. Como que funciona o playoff em alguns países lá da Europa? Funciona da seguinte forma.
Na Alemanha, no caso, os 2 piores times da Série A, eles caem para a Série B, certo? E os 2 melhores da Série B sobem para a Série A. E aí eles pegam o terceiro pior time da Série A e colocam ele para jogar contra o terceiro melhor time da Série B. Olha que bacana, é uma última chance para o terceiro pior time. Fala, mano, você tem uma última chance para permanecer na série A. É só ganhar desse time aqui da Série B. Só que esse time da Série B é o terceiro melhor. É aquele time que correu e por um pouquinho acabou ficando em terceiro. Fala, mano, você tem uma última chance para subir para a Série A. Isso é bacana. Esses jogos são jogos muito emocionantes. Estádio lotado, todo mundo para ver, porque é bacana. São 2 jogos, ida e volta, um jogo na casa de cada um dos times. É muito bacana os playoffs. Isso seria muito legal aqui no Brasil. Tá? O terceiro pior, no caso aqui o quarto pior time, contra o quarto melhor lá do outro lado. Você vai fazer um confronto direto. Que isso é incrível, é muito legal, é muito divertido. E às 15 horas e 30 minutos tem esse primeiro jogo do playoff lá da Alemanha, entre Heidenheim, que é o terceiro pior time da Série A, contra o Elversberg, que é o terceiro melhor time da Série B. Vai ser interessante. Um outro jogo muito bacana. Esses jogos costumam ter uma tendência assim bem over para trabalhar. Na Alemanha também. A Alemanha, o campeonato alemão, tanto a Bundesliga 1 quanto a 2, são campeonatos que saem muitos gols. Então, off-topic aqui, acompanhe esse jogo às 3h30 da tarde. Heidenheim contra Elversberg pelo playoff, primeiro jogo do playoff de acesso, primeira e segunda divisão da Bundesliga. Fechou? São esses jogos que eu queria falar pra você. Deixa o seu like aí, se você não deixou o seu like ainda, se inscreve no canal, cara, dá essa força pra gente aí, deixa o like, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que só faz aquelas bet furadas, que tá em grupo de tip. E olha só, não se esqueça que na Futbet você tem as melhores odds, você vai apostar contra outros apostadores e não contra a casa. Aquele papo de que a casa sempre ganha, com a gente não existe. Você vai apostar contra outros caras. E como você acompanhou aqui o Bora Apostar na Carecone TV, você leva uma vantagem, porque você já sabe mais ou menos o que você vai fazer. Então, bora pra Futbet, bora fazer dinheiro nesses jogos aqui. Não se esqueça, você precisa ser maior de 18 anos para apostar e apostar com responsabilidade. Fechou? Um abraço a todos vocês, até o próximo programa e bora apostar!